Olá, amadinhos! Já retornamos aqui. Para aqueles que já estavam antes, eu vou mais uma vez fazer a apresentação. Meu nome é Suzana, sou diaconisa na Casa do Senhor, na Igreja Nova Vida do Riachuelo. Estamos com essa live para darmos continuidade ao estudo do livro de Eclesiastes. Já tivemos aí uns 6 vídeos, não, na verdade 5. E esse vai ser o 6º, porque nós vamos agora estar entrando no capítulo 5. Então já teve uma live de introdução, um vídeo de introdução. Já estudamos 4 capítulos e hoje nós entraremos fazendo o estudo do capítulo 5. Então vai e por favor pegue sua Bíblia para que você possa acompanhar, fazendo a leitura junto conosco. A live anterior deu um problema com relação à imagem. A minha querida convidada especial não estava conseguindo me ver na live, mas daqui a pouquinho ela vai entrar e eu vou novamente fazer o convite para ela, tá bom? Mais uma vez aí agradeço, Edinalva, Sueli, queridas irmãs em Cristo ali da Igreja do Riachuelo. A Catarina já entrou? Vai dar tudo certo. Consegue me pedir? Agora foi! Glória a Deus, aleluia! Pedir a câmera aqui. Aê, agora eu te vejo, tá linda mesmo, hein? Somos duas para chegar e equilibrar aqui. Glória a Deus. A luta é grande, mas a vitória é certa. A vitória é certa. Com certeza vai ser bênção. Glória a Deus. Queridos, a vocês que entraram aí, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, eu gosto sempre de fazer essa introdução, né? Nós sabemos que temos pessoas lá da nossa igreja, mas também temos pessoas que seguem a nossa página e talvez nunca tenham visitado a nossa igreja. Meu nome é Suzana, sou diaconisa ali na Igreja Nova Vida do Riachuelo. Temos uma convidada aqui muito especial, a diaconisa também, Catarina, que nós estaremos aqui fazendo essa live sobre a continuidade do estudo do livro de Eclesiastes. Então já fizemos o estudo até ontem do capítulo 4 e hoje nós vamos entrar fazendo o estudo do capítulo 5. Então, geralmente eu vou lá, leio todo o capítulo, depois a convidada fica muito à vontade para poder chegar e então fazer os comentários necessários, aquilo que com certeza o Espírito Santo já ministrou ao seu coração. E eu também vou fazendo alguns apontamentos conforme o Senhor vai direcionando, e eu já também deixei aqui separado, tá bom? Então, vamos conversar sem mais delongas, que a gente já teve emoção suficiente nessa introdução. Glória a Deus. Então, pegue aí a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 5, vamos aqui à nossa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez. Perdão, para que tenha melhor compreensão, vou ler mais uma vez esse versículo, tá bom? Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Versículo 8. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre este ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem.
E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre da sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio. E de seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Glória a Deus. Até aí. Glória a Deus. Muita vontade. Primeira coisa que me chamou a atenção foi, logo no primeiro versículo, né? Guarde o pé. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Então, guarde o pé aqui significa você ter consciência, né, do que você está fazendo, por onde você está caminhando. E o que ele está refletindo aqui? É para a gente deixar de prestar um culto hipócrita, né? Deus não tem interesse no nosso culto como se a gente fosse por um estádio de futebol ou algo parecido, né? Não, culto não é entretenimento, né? E muitas vezes a gente vai para a igreja sem essa consciência mesmo de que o culto ele precisa ser consciente, né? Que o culto é uma ação, que o culto demanda um tipo de coração, né? Existe pessoas a quem Deus busca, né? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se eu não for com esse espírito, com esse propósito de adorar a Deus em espírito e em verdade, eu estou prestando um culto tolo. Não é? E aí, eu acho interessante que ele usa um tempo. Quando? Quando você chegar na casa de Deus. Ele não fala se você chegar na casa de Deus. Porque ele entende que todo o propósito de todo humano é adorar a Deus. Né? Então, irremediavelmente, nós chegaremos na casa de Deus. E quando eu chegar, eu preciso me chegar para ouvir melhor, para ouvir, né? Ouvir, esse sentido de ouvir, é ouvir de obedecer. Ou seja, uma vida prática. Nós somos chamados a viver um evangelho prático. Né? Nós não somos chamados a ir à casa de Deus, ouvir a palavra e não colocar em prática nada do que ouvimos, ou nos sentimos bem naquele dia. Eu fui assistir um culto na Igreja Nova Vida de Benfica, ou do Riachuelo, ou qualquer outra igreja. A palavra foi tão linda, e amanhã fazer tudo diferente do que ouvi, né? Fomos chamados a ouvir uma palavra prática, a viver uma vida prática. E aí, 1 Samuel 15, 22, eu vou traçar alguns paralelos assim, né? Porque é bonito, assim, quando Samuel ele chama a atenção de Saul, que achava que poderia adorar a Deus da forma como ele quisesse, porque ele era rei. E ele explica, né, que obedecer é melhor do que sacrificar. Né? É melhor viver uma vida prática do que ouvir e depois ficar em sacrifício, buscando sacrificar a Deus, votar a Deus, enfim. E é isso por enquanto. Quer falar? Não, você me fez recordar também, né, acerca do que fala Tiago. Nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas operosos praticantes. A fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta eu chegar, né, assim como um homem que se vê no espelho e logo depois
ele se esquece da sua imagem, assim também é aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Então, não adianta, nós precisamos de fato, né? E esse versículo traz para nós aqui a percepção desse temor que às vezes se perde com relação ao nosso culto a Deus. A gente, muitas vezes, a pessoa diz que foi assistir um culto. Fui lá assistir um culto, eu fui lá e gostei do louvor, e a pessoa parece que vai se servir de alguma coisa. Não está indo para entregar algo, não está indo com essa consciência de que, de fato, Deus busca os adoradores, os verdadeiros adoradores. Porque vamos combinar que adorador tem muito. Você vai no estádio de futebol, tá cheio de adorador lá. Eles estão adorando o time, você vê ali a loucura que fica. Tem uma adoração, mas aquela não é uma adoração verdadeira a Deus. Não é uma adoração que de fato é agradável. Então nós precisamos trazer para nós exatamente esse temor de estarmos na presença de Deus, na casa de Deus, porque isso infelizmente tem se perdido. E às vezes até nós também trabalhadores da casa de Deus, porque chegamos na casa de Deus e já temos tantas demandas, tantas tarefas, e a gente já quer chegar, liga a luz, varre o templo, faz isso e aquilo outro, com um coração desejoso de adorar, mas esquece, epa, eu estou aqui não é pelo trabalho, pelos afazeres, estou aqui por causa do próprio Deus. E às vezes até nesse processo de estar fazendo, se eu estou dispersa, aí daqui a pouco eu murmuro, daqui a pouco eu falo de alguém, e aí eu não estou de fato adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, aqui, né, está trazendo para nós essa percepção de atenção. Precisamos estar atentos. Não podemos viver de qualquer maneira. E chama aqueles de tolos, né? O que seria um tolo? Alguém que não tem de fato um coração arrependido, que busca a Deus sobre todas as coisas e ama a Deus sobre todas as coisas. E você falou algo muito importante, porque nós muitas vezes entramos num ritmo mecânico, né? Uhum. A gente mecaniza às vezes as nossas tarefas no culto e aí a gente acaba se perdendo. Sim. Né? E a gente se perde muitas vezes dentro da igreja. Então, o que eu vejo aqui que o mestre de Eclesiastes está dizendo é: guarde seu pé para que isso não aconteça com você. Sim. Né? Tenha consciência de como está o seu coração. Será que você está com o coração tolo? Será que você está apresentando um sacrifício de tolo? Né? Tipo assim, ou seja, você está indo a um lugar cultuar a Deus, mas não está fazendo da forma agradável a Deus, porque o seu coração está vazio, você só está indo preencher seu tempo, né? Receber algo, como você falou, né? Ser servido, Uhum. né? E isso às vezes nos engana, porque essa semana eu ouvi um pastor falando assim: tem muita gente dentro da igreja que está pensando que vai ser salva, mas está perdida dentro da igreja. E o final, infelizmente, não é salvação. Triste. Né? Então, nós precisamos estar conscientes do nosso papel dentro da igreja, né? Que é servir. Louvado seja Deus pelos que servem, pelos trabalhadores da obra, porque essa área é muito grande. Sim. Mas não é o propósito único, né? Como também não é propósito único assistir ao culto, né? E depois ainda ficar, gostei, não gostei, hoje o culto foi bom, não foi bom, né? Sim. Somos nós que prestamos o culto, se o culto não foi bom nem pra gente, quem dirá pra Deus, né? Exatamente. A gente já tem a listinha, esse louvor eu gostei, a roupa do irmão não gostei, e várias outras coisas, então se perdeu o propósito. De fato, você não investiu o seu tempo, você gastou ele. E essa questão de ter consciência de culto me fez lembrar também de Caim e Abel, não é? Nem todo culto é aceitável a Deus. E eu acho que isso muitas vezes choca as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com um Deus que aceita tudo. Não, Deus recebe a todos, mas não aceita tudo, porque Ele é Deus. Ele já instituiu uma forma de ser adorado. Os anjos o adoram, nem sequer a Bíblia fala que nem sequer o olham, cobrem o seu rosto em reverência. Os anciãos lançam as suas coroas aos pés do Senhor. E tem pessoas que acham que vai chamar Deus de o cara lá de cima, de JC, é o meu parça. Não. A gente pode ter intimidade com Deus, mas eu amo um versículo que diz: a intimidade com o Senhor são para aqueles que o temem, aos quais ele revelará a sua aliança.
Quanto mais intimidade eu tenho, o meu temor a essa santidade, essa soberania aumenta. E retornando para não acabar me perdendo sobre Caim e Abel, para quem não conhece, né, podemos ter pessoas aqui diversas na nossa live, a história fala exatamente lá em Gênesis, no capítulo 4, falando do nascimento dos primeiros seres humanos vindo de um homem e de uma mulher, não trazido exatamente por Deus. Então, Caim e Abel são filhos de Adão e Eva, e a palavra do Senhor diz que tem um momento em que ambos vão à presença de Deus, vão ofertar. E a palavra de Deus fala que Abel escolheu do melhor da sua terra, perdão, da sua gordura, dos seus carneiros, para ofertar a Deus, enquanto Caim separou uma oferta a Deus. Então, aquilo que ele separou, qualquer coisa. Então, não foi a primícia, não foi algo de qualidade. E a Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta, ele não se agradou. Então, preste bem atenção que é algo enfático aqui. Deus não fala sobre só a oferta, ele fala primeiro da pessoa. Porque, no final das contas, não é sobre o que eu entrego, mas quem eu sou diante da presença de Deus. Então, Deus não se agradou, em primeiro lugar, primeiro ele se agradou de Abel, da própria pessoa de Abel, do coração de Abel, e aí, então, da oferta dele foi aceitável. Ao passo que de Caim, ele não se agradou, e depois da sua oferta também não. E eu acho lindo que, depois disso, Caim vai lá, fica triste, e Deus fala para ele, não é certo que se você fizer o que é correto, você será aceito? Ou seja, Deus não diz que se desagradou para nos enxotar, para nos afastar, mas para nos corrigir. E ele deu a oportunidade de Caim se corrigir para chegar e então entregar algo que ele iria receber, iria se agradar. Então a gente já começa essa live aqui, né, com esse tom do amor de Deus, porque Deus corrige a quem ama. Então que nós possamos estar realmente zelosos com aquilo que estamos fazendo para Deus. Na presença de Deus, não de qualquer momento. Né? Deus nos ama tanto que ele exige, e exige assim, num bom sentido, né? Assim, deseja ardentemente que a nossa presença, o nosso culto seja íntegro, né? Que nós estejamos inteiros. Isaías capítulo 1, no versículo 12, né? Ele abomina tanto isso que ele fala assim, ó, quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Caramba. Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso para mim é abominação. E aí ele começa a falar das festas, não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Sabe? É aquela coisa assim, eu vivo a minha vida do jeito que quero, mas quinta ou domingo eu estou na igreja para bater o ponto, assim, né? E dizer, talvez... Já cumpri minha obrigação, porque tem gente que não utiliza esse termo. Já cumpri minha obrigação. Né? E assim, Deus repreende isso, ele não deseja isso, ele deseja de nós uma adoração íntegra, de coração completo. Né? E isso é muito lindo, é lindo demais. É lindo demais, assim, da parte de Deus nos buscar por inteiro. Glória a Deus. É verdade. Né? E isso tem que nos trazer muita esperança, né? De que Deus nos ama e nos quer por inteiro. E ele nos busca, ele busca essa essência em nós. Ele procura, ele acha, ele vai a lugares maravilhosos para nos encontrar, né? Aleluia. Isso é muito impactante, esse amor de Deus, assim. Eu fico sempre muito emocionada quando falo desse amor de Deus, porque foi esse amor que nos resgatou, né? Sim. Ele que nos resgatou. Então, por que não nos entregar também dessa forma, né? Sim. Ele se entregou por completo e ele deseja a nossa vida também por completo. Também por completo. Né? E ele busca isso, ele alerta e aponta o tempo todo. Né? Sim. O 2, ele fala que a sua boca não se precipite, nem se apresse seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Ele está falando sobre vãs repetições, né? Que às vezes nós temos... Como é que eu posso dizer? Às vezes a gente fica preocupado em falar palavras bonitas e repetitivas. Oh, excelso Salvador. É muito bonito quando a gente conhece o vernáculo, né? E aplica com beleza. É poético. Mas assim, o coração precisa estar falando aquilo ali também.
né? Salmo 139, versículo 4, diz que Deus conhece a palavra que nós temos no coração, ainda que ela nem tenha chegado à boca. Então, não é pelo falar bonito. Inclusive, essa era uma crítica de Jesus aos fariseus, né? Porque falavam bonito, oravam perto, né? Diante, assim, em pé, para que todos vissem. E não é sobre ser visto pelas pessoas, é sobre ser visto por Deus. Né? Então, Portanto, assim, se Jesus você não até ensinou, adorar né? ainda, Entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E fala né? com teu pai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Fala que o Espírito Santo ele é capaz de decodificar os nossos gemidos. Né? Então, assim, se tiver alguém que está em dúvida se não sei orar, seja sincero ao falar. Não é por muito falar, nem por falar muito bonito, mas é para trazer realmente a sinceridade do coração. Né? Sim. Às vezes eu converso com Deus, e eu creio que com muitos é assim aqui. Assim, eu conto para ele, assim, como se ele tivesse sentado do meu lado. Olha, meu dia hoje foi bom ou não foi tão bom assim. Eu gostaria disso, eu pequei nisso, né? E converso com ele. Eu não fico preocupada aí em palavras, em usar as palavras. É lógico que a gente tem que ter, como é que é a palavra? Assim, reverência. Sim. Né? Não devemos ser irreverentes. Mas Deus nos chama de amigo. Sim. Né? E eu duvido que, por exemplo, se nós nos encontrarmos, eu e você, pessoalmente, se a gente vai ficar preocupada em usar palavras bonitas. Tentar Né? convencer a outra, né? Né? A gente vai querer conversar, contar do dia, falar como foi, as experiências novas que a gente está tendo com Deus. É assim, a amizade é isso, né? Não, A enquanto amizade você não está falou que preocupada. eu fiquei imaginando, né? Eu chego na sua presença e falo: Oh, maravilhosa Catarina, quão grande e excelso foi ver tua face. Ninguém fala assim com o outro, né? Não, Cara, é uma loucura. Então, para assim, loucura. pra pensar, dá essa viajada aí, você falando com um amigo cheio de loucura, com esse palavreado aí. Gente, o amigo vai dizer: O que que é isso? O que que ele tomou antes de vir falar comigo? Não tem nada a ver. Né? Fala direito. Ao passo Por também que que se que eu essa te pessoa está tratar, se eu esquisita chegar com desse grosseiro, jeito, ninguém vai né? gostar. Pessoa esquisita, tá falando um monte de coisa sem sentido e tá repetindo o assunto. Então tá tudo bem, eu sou maravilhoso, né? Mas chega já, começa a falar de outra coisa. Né? Exatamente. E assim, e assim, quando a gente é muito amigo de alguém, a gente conhece só de olhar, né? Sim. Olha, já sabe que tá triste, sabe que tá feliz, né? E é abençoado no olhar, muitas vezes não pode falar e a pessoa só olha e sabe se você está bem ou não, segura a sua mão, né? Uhum. Isso eu creio que é o relacionamento que Deus busca conosco, sabe? É o relacionamento quando a gente rasga o coração. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, não por causa da falta de pecado, Sim, né? Que infelizmente. todos nós temos, nem pela aparência de santidade, mas pelo desejo de conhecer a Deus intimamente. Sim. Né? E, Então, pode falar que depois eu concluo desse mesmo versículo. eu creio que essa é a vontade de Deus, é que a gente o busque, tenha vontade de conhecer e, conhecendo, sinta regozijo na presença. Né? É tão bom quando a gente encontra um amigo. Né? Sim. A gente não Não, faz festa no exatamente. retiro. Não, e esse exemplo que Né? você deu exatamente, que às vezes com um amigo você não precisa nem falar, né? E é melhor a gente ter com Deus um silêncio sincero do que muitas palavras sem sinceridade, sem o nosso coração. Então, às vezes, a gente só vai chorar na presença de Deus. Né? Me fez lembrar de Ana. Ana, quando se derramou na presença de Deus, ela só mexia os lábios, não saía nenhum som. E Deus foi lá e contemplou o seu coração, o seu desejo, a sua vontade. Então, assim, eu quero trazer o equilíbrio e a clareza para as pessoas que, ao lerem esse versículo, elas não fiquem paralisadas pensando: agora eu não posso falar nada com Deus. Deus não quer me ouvir. Né? Como se fosse um Deus rígido. Ó, fique em silêncio, não fale muito. Não é sobre isso. É sobre você
Já esse versículo 1 conecta com o outro, dessa reverência de estar na presença de Deus, ao estar nessa presença. Então, realmente esteja com sinceridade, esteja sem pressa. Exatamente, você não precisa estar afobado, tendo que falar muitas coisas para Deus. Deus não está aqui querendo que você desembuche. Desembuche, às vezes a gente está com pressa, a gente fala logo. Não, Deus não está dessa forma conosco. Ele está ali disponível para nos ouvir. E, inclusive, quando a gente não tem palavras, mas ele só não está disponível para um teatro, para uma hipocrisia. Isso que ele não vai estar, de forma Eu alguma. Como acredito que nós isso não deva teremos até paciência para aborrecer a isso. Deus, né? Depois que a gente passa de uma certa idade, a gente começa a perceber quem é verdadeiro e quem não é, né? E sabe quem está Uhum, querendo puxar o teu saco e quem não está. sim. Então você começa a reconhecer essas coisas e isso gera um certo enfado, né? Uhum. Dá vontade de você fugir dali, né? Eu Tu fugi daquela imagina como pessoa. Deus Lá está, vem o chato. né? E assim, eu imagino Deus diante daquelas pessoas que não estão sendo sinceras e estão cumprindo ritos, né? Falando, 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 falando. Eu imagino que Deus fala assim, ai, não acabou ainda de falar, meu Deus. Né? Sim, é Eu verdade. imagino que Deus faça isso, assim, com toda reverência, eu imagino. Na verdade, E a a gente mesma, não precisa imaginar, né? Você acabou de ler o versículo lá em Isaías que fala exatamente sobre isso. Ele mesmo deixa pois é, registrado na palavra dele. Então, pois é. ele não aceita nada de qualquer maneira. E aí fala, né, versículo 5, né, diz que a gente deve, não, 4, desculpa. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de todos. Cumpra o voto que você faz. Melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então aqui tem duas características, né? Voto é um compromisso. Aí a gente lembra de alguns votos na Bíblia, né? Teve o voto de Ana, quando engravidou, ela prometeu Samuel como né, que ela daria Samuel para a obra do Senhor. Sim. Existem alguns outros votos, mas a própria... Bom, Mãe de enfim, tem Assunção voto. também fez voto de Nazireu, né? Nazireu Ana era fez isso. 2 votos, tanto o voto de entregar Samuel, como ele seria Nazireu, e também o voto da mãe de Sansão, que falou, né, quando recebeu a notícia que seria a mãe, que o filho dela também seria Nazireu, e foram votos aceitáveis ao Senhor, né? De fato, Deus Alunos recebeu entrando esses na votos. live, hein? Alunos da escola entrando na live. Beijo, da Ah, Ilibela, que bênção. lindinha. Só para deixar registrado, já fui professora da Suzana no tempo que eu dava aula quando eu era criança, tá? Então, vocês não são únicos. É Oi, verdade. Ela tá fazendo uma live com a aluna antiga. Aqui é é a professora verdade. desde sempre. E aí, quando ele fala não fazer votos, né, eu lembro assim, eu penso assim, voto é um compromisso. Se eu não tenho intenção de cumprir um compromisso, né, eu Uhum. não faço. A palavra de Deus diz que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não, né? Então, assim, o que é isso? A minha palavra, a minha mãe dizia que a pobre precisa ter duas coisas: caráter e palavra. Porque quando a Uhum. gente usa mal a palavra, nossa palavra cai em descrédito. E aí o nosso caráter fica em dúvida. Sim. Né? E aqui, o que Deus está falando através do mestre, né? É quando você faz algum voto, ou seja, a Deus ainda, para piorar a situação, você faz voto para um Sim. monte de gente, mas a Deus ainda, penso que é mais grave ainda. Primeiro, você tem que cumprir. Uhum. Você precisa cumprir. Porque você votou, você assumiu um compromisso diante de Deus. Hoje nós não temos muito hábito de fazer votos, né? Eu acho que isso é bom, porque eu acho que é melhor não votar do que fazer voto que a gente não tem intenção de cumprir. Sim. Sim. Mas ainda tem uma outra questão, fala para a gente não demorar. Então não é só o fato de não cumprir. Se você cumprir com demora, também é desobediência. Sim. Né? Então, assim, vamos pensar numa situação aqui prática. Supondo que a gente recebe um chamado de Deus, né? Se a gente ficar assim, tudo bem, Deus, eu vou, mas eu vou ali me despedir de fulano, de Beltrano, né?
Eu estou na intenção de cumprir, mas eu enrolo para cumprir, isso também é desobediência. Né? Essa Então, eu enrolação penso que isso também, é muito importante. essa enrolação cai na mesma questão de você se tornar também uma pessoa que não está cumprindo, né? Porque Deus é também Deus de primícias. Deus não é só Deus que recebe a oferta, mas é a nossa melhor oferta. Então, se eu E posso parece que a gente está cumprir chantageando a aquilo, Deus, né? uhum. Tipo Deixa eu ver se o senhor assim, vai primeiramente cumprir aqui a tua parte, estou aqui aguardando, aí depois eu faço a minha. Não, mas quem fez o voto foi você. Você primeiro cumpre, depois Deus vai chegar e vai e aí se eu realizar o não que ele ficar tiver que também fazer. plenamente satisfeito, né? Porque isso não abre Exatamente. precedente para isso. Se eu não ficar plenamente satisfeito, eu posso retardar, eu posso cumprir só uma parte, não é isso? Não é assim que funciona, né? Não. Falou, tem que Então, a cumprir. gente precisa. Exatamente. Se eu preciso cumprir com o meu irmão, quem dirá com Deus, né? Uhum. Que a gente É, retorne a esse lugar de temor, né? De atenção àquilo que a gente faz a Deus. E mais uma vez pontuo, não é sobre a gente deixar de fazer voto. A não ser que você sabe, você não tem condição de cumprir aquele voto. Né? Às vezes tem gente que faz jejum, mas sabe que não consegue ficar muito tempo sem comer. Então, primeiramente, verifica, né? Não adianta você fazer uma coisa, ou então esquece. E, como já ouvi, esqueci que eu estava de jejum, aí comi. A gente está fazendo as faz coisas assim de jejum qualquer menor, maneira, né? né? Então, Faz jejuns vamos ter menores, atenção. Sim, né? precisamos ter Começa, de atenção, de repente, fato. habituando o seu corpo também, preparando o corpo, né? Para quem nunca fez jejum, jejum realmente é muito difícil. Então, assim, é bom habituar o corpo, né? Uhum. E conversar com Deus e entregar o que realmente pode ser entregue, Sim, né? E aí, não adianta falar assim, ai, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou à igreja de segunda a domingo às 7 da noite, mas a minha igreja só abre às quinta e domingo. E depois eu falo assim, a minha igreja não abriu. Ah, chato, mas né? não tá enrolando ninguém, né? Deus não é bobo. Né? Deus é muito Sim. misericordioso, eu vou falar para você. Deus é muito bom, porque só Jesus, né? Só ele na causa. Só. E aí o versículo 5, né? Melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Versículo 6, não consinta que a sua boca o leve a pecar. Na multidão dos sonhos há muita vaidade. Eu penso que aqui ele está falando a respeito daquelas pessoas que falam, e falam até de assuntos que não entendem, e aí acabam se mostrando tolas, Sim. né? Calma Para aí, que deixa falar eu ver. tanto, gente? Não, é verdade, né? Quantas pessoas. A Bíblia até fala, né? Que até o tolo, quando se cala, passa-se por sábio. Na verdade, é melhor. Tem outro ditado também, né? Que diz: a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. É melhor, às vezes, você ficar calado. E tá tudo bem, a gente também tem que ter humildade. A gente não detém todo o conhecimento, a gente não vai saber todas as coisas. É por vezes melhor a gente ficar calado mesmo, ter humildade, dizer não sei sobre esse assunto. Eu tive um professor de filosofia muito sábio, né? Que ele dizia o seguinte: quando alguém te fizer uma pergunta, não se apresse em responder, porque a pessoa teve tempo de pensar na pergunta. Então você também pode ter tempo de pensar na sua resposta. É mais Ótimo. sábio isso. Do que você chegar e achar que precisa ter uma resposta pronta e falar uma tolice. Então, a gente aqui então está falando das coisas de Deus, né? Nem diga ao mensageiro de Deus foi descuido. Ops, falei sem querer. Não seja assim. Chegar e falar. A Bíblia fala muito isso, né? Que a gente precisa chegar e conter a nossa língua. A língua, também lá em Tiago vem falando sobre isso, é um órgão tão pequeno, mas ele chega e às vezes, né, bota fogo em uma multidão de coisas. Então nós precisamos realmente ter atenção às nossas palavras. Eu sou. Né, tem até um livro, se eu não me engano, é da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Ela vai tratando muito sobre isso, trazendo essa atenção. Tem gente que acha que é vantagem falar muito, que é vantagem ser linguarudo, que é a vantagem chegar e falar sem parar, e falar da vida dos outros, e falar sem saber. Não. Outro dia tinha
as pessoas falando sobre vantagem, tinha uma reportagem falando de uma senhora que era fofoqueira do bairro e começou a lucrar com isso. Aí o pessoal botando isso como se fosse, empreendedora, Benefício. Nossa, né? empreendedor. Não é Misericórdia. verdade. Isso aí. Tem cada uma, né, que a gente lê que parece que Né? é mentira. Mas eu tô dizendo que olha o nível que as coisas erradas chegam a se tornar uma matéria de vantagem. Olha a loucura. Então a gente tem que realmente observar as nossas palavras. Menos é Os mais, já diz o filósofos, ditado. é interessante assim, observar os filósofos, porque assim, os filósofos, eles, na verdade, assim, e o Eclesiastes, no final do livro de Eclesiastes, ele vai falar, né, que a gente também não deve buscar toda a sabedoria do mundo, porque isso vai gerar em nós uma grande ansiedade, porque é impossível saber tudo, Uhum. né? E os filósofos, eles falam com muita exatidão sobre isso, né? Quanto mais eu busco, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu descubro que eu sei muito pouco, Sim. né? Gera essa E às humildade, né? vezes, Não fica soberbo. né? E às vezes a gente observa que tem pessoas que falam muito, falam o tempo inteiro, e na verdade elas estão falando mais a respeito de si mesmas e deixando claro mais a respeito do que está dentro do coração, ou seja, a tolice mesmo da humanidade, do que de fato contribuindo com alguma informação nova, né? Não tem nenhuma relevância o que ela está falando. É só palavras ao vento. Exatamente. E aí nesse sentido, silêncio é ouro, né? É Silêncio é melhor. ouro. E se tem alguém que tem um conhecimento profundo da Bíblia ou de qualquer outro assunto, eu calo, eu ouço. Quem sabe eu não estou mais disponível para aprender sobre, né? Uhum. Em contrapartida, quando eu falo, eu não escuto. E isso é para a Bíblia, é para a vida, né? Porque nas discussões é a mesma coisa, nas conversas é a mesma coisa. Se eu só falo, o que eu vou ouvir? Sim. Terrível coisa é Né? você conversar com alguém que, na verdade, parece que só sabe fazer monólogo. A pessoa nunca te ouve. Não Não é tem conversa. comunicação. Porque comunicação pressupõe isso. Dois, no outro dia eu estava vendo exatamente uma pessoa falando sobre o significado da palavra comunicação, né? O significado realmente tem essa perspectiva. Dois sabem. Então, os dois vão falar sobre o seu saber. E aí é que vai acontecer a comunicação. Então, somente um sabendo, somente um falando, não ocorre uma comunicação. Ocorre só uma informação de um lado e mais nada. Né? A Bíblia, eu As lembrei outro crianças versículo que também, né? diz isso, né? A gente precisa ser pronto para ouvir e tardio para falar. Então a gente precisa realmente se atentar, né? Ouvir mais e falar no tempo certo, né? Para a gente ter uma palavra realmente para trazer refrigério, para trazer paz, para trazer clareza, para trazer direção para as pessoas. E não, ninguém merece, lá vem o falastrão, né? A pessoa até bufa e quer sair porque não aguenta mais aquele que só fala abobrinha. E assim, esse é o segredo dos relacionamentos duradouros, né? Quando você percebe, assim, não só relacionamentos familiares, como, como as aulas, qual é o professor que te encanta? Não é o professor que está fazendo um monte de informação e falando um monte de coisa como se você fosse um receptáculo, né? Como se você fosse uma caixinha para absorver informação. Mas é aquele que busca conhecer o outro, né? Ouvir o que ele tem, o que ele pensa a respeito do assunto, que ele já conhece, né? Uhum. É o aluno, por exemplo, saber que ele é importante naquela aula também, né? Sem Sim, ele, não teria professor. teria Né? Qual seria propósito. o sentido de um professor se não tivesse o aluno? Né? Uhum. Então, até assim, os alunos, inclusive, também têm muito a contribuir, né? Então, assim, a fala, essa escuta, que a gente chama de escutativa, né? De que vai ouvir o outro e vai ponderar com o seu conhecimento ou com o conhecimento que adquiriu, que também pode ser uma questão de encontros geracionais. Olha só que bonito isso, Uhum. né? Você foi líder de jovens por bastante tempo, eu, líder de jovens, não há tanto tempo assim, mas assim, como às vezes, né, os jovens às vezes têm dificuldade de ouvir, achando que o adulto não tem nada a contribuir, né, o ancião não tem nada a contribuir.
E quando, na verdade, as experiências que as pessoas mais velhas, ou jovens há mais tempo, vamos dizer assim, Melhor, eu já gostei mais desse passaram, termo. né? Melhor. Que já passaram, pode, inclusive, evitar o seu erro, Uhum. né? Então, Poupar, né, não de custa dores. ouvir, né? Não custa ouvir. O que que você pensa a esse respeito, né? Eu estava pensando em fazer isso, porque, né? Eu amo, assim, conversar. Eu tenho uma amiga que ela é evangélica há mais de 40 anos, né? E assim, eu amo conversar com ela, assim, quando eu tô com dúvidas, eu chego com ela e falo assim, o que que você pensa a esse respeito? E ela começa a contar as experiências dela, é tão gostoso de ouvir, sabe? É gostoso de ouvir, é gostoso, você sente a presença de Deus ali, sabe? Através do testemunho dela, das coisas que ela aprendeu com Cristo. E isso muitas vezes me dá revelações da parte de Deus, né? É tão Glória a Deus. gostoso quando a gente pode ouvir o outro, né? Exatamente, né? E a gente cresce com aquilo que a pessoa teve de experiência e às vezes nos incita a uma busca que a gente não sabia que poderia ter, e aquela pessoa que já agregou, já teve isso, passa para a gente. Então, realmente, uma grande chave, uma grande virada na nossa vida espiritual é, inclusive, ter essa atenção no ouvir e essa também atenção no que falar, para que a gente não se perca, né, na multidão da fala, conforme aqui foi, né, pontuado. Você não destrua, né, aí ele continua aqui, né, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez. Então, isso, na verdade, é vaidade. Então, é vazio. Não vai trazer proveito nenhum. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Amém. E aí tem uma virada de tema, né? Porque até Sim, então ele vai falando sobre culto e relacionamento, aí de repente ele começa a falar sobre corrupção e riqueza. sim, A partir do versículo 8, né? Ele fala: se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E aí ele continua falando, né? E sobre esse ainda há um outro. Ele está falando de uma corrupção que é estrutural. sim. E aí, por mais justo que seja o governante, quebrar essa corrupção que é estrutural é muito difícil, né? Então, às vezes, a gente coloca dentro do nosso coração, e aí é uma tolice também, né? Ah, o lado A é melhor do que o lado B, parte do A é melhor que parte do B. Por mais, melhor intencionado, né, que alguém seja politicamente falando, existe uma corrupção que é estrutural. E aí a Bíblia é mais atual do que qualquer outra coisa, né? Porque parece Uhum, que aqui está sendo falado sobre algo que a gente vive hoje, sim, é verdade. né? Então, assim, se a gente observa, né, que a corrupção estrutural gerou burocracias que impede, que oprime, né, o pobre, a gente não deve se espantar. A palavra de Deus disse mesmo que haveria um tempo que o amor de muitos se esfriaria. A corrupção não é nada mais, nada menos do que o amor frio. É um Sim. amor que não existe. Porque alguém que consegue colocar as próprias vontades ou a própria cobiça acima da vida de outro, né, não tem amor. Não, e outra percepção que eu tenho com esse texto também, é porque às vezes a gente consegue enxergar muito a corrupção no outro, mas a gente acaba não se enxergando também como parte, por vezes, dessa corrupção. Eu já vi, vamos dar, assim, exemplo pode ser básico. É, às vezes a pessoa já fala muito, através do seu voto é que você tem uma arma poderosa para chegar e lutar pelos seus direitos. Aí você vai lá e vê, não, mas o outro aqui está oferecendo o churrasco depois. Toma aqui, ó, você faz essa Botijão de gás, a panfletagem e dentadura. eu te dou. Aí aquela pessoa que vai estar ali no final da pirâmide, na base, que vai estar sendo mais explorada, ela aceita essa corrupção. Então ela Sim. reclama do que está acima dela, que está sendo corrupto. Mas ela aceita se corromper também. Então E por fica vezes, um ciclo, né, de que todo mundo vai se permitindo ser corrompido.
E, infelizmente, as coisas não avançam, é claro, por quem está em cima, mas também porque quem está embaixo vai chegando e se permite participar dessa corrupção. Eu já ouvi, evangelizando um senhor em situação de rua e tudo mais, dando discipulado para ele. Ele, senhor, era muito sincero. E ele falava mesmo, se eu fosse também, eu também roubava. E fazia risada. Eu falei, meu senhor, ainda bem que estava ainda no discipulado, era para aprender mesmo. Falei, para com isso, tá errado. E tinha que ter muita paciência para falar. Mas ele ali, pontuando aquilo que estava no coração dele. Então, é basicamente, eu sou corrupto aqui embaixo, e se eu estivesse lá em cima, eu também roubaria. Era isso que ele falava. Então, a gente tem que ver essa estrutura, né? Porque, de fato, não, isso daí vai ser vaidade. E isso não é agradável diante de Deus. Deus está vendo, né? Salomão está aqui falando, expondo aquilo que ele percebeu ao longo da sua caminhada, ele mesmo como governante. Então, ali ele também não está se excluindo dessa realidade. Ele mesmo como governante, como um rei, ele com certeza, né, viu tudo isso, ele pôde notar todas essas coisas, e a gente tem que notar, e também não notar só para falar do outro, mas enxergar qual é a parte que eu também Melhorar, estou né? fazendo disso. Como eu Como eu realmente estou rejeito a participando desse corrupção. processo, né? Uhum. Exatamente. E aí ele começa a falar sobre riqueza, sobre dinheiro, né? Ele fala assim, quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Quem ama abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. É aquele caso, assim, que muitas vezes a gente vê, assim, quem tem sempre busca mais, sempre busca mais, sempre busca mais. E muitas vezes não se importa com artifício. Se você ganha bem, porque Deus te deu o dom da riqueza, né? Te deu o dom do empreendimento, louvado seja o Senhor. Se você ganha de forma justa, a palavra que no final do 19, ele está dizendo, isso é um dom de Deus. Uhum. Né? Isso é um dom de Deus, glórias a Deus, mas tem que ser de forma honesta. Né? Porque você alimentar a cobiça em cima do trabalho do outro, né? Não é justo. Não, e algo aqui que eu pontuei é exatamente isso. A questão não é quem quer ter dinheiro. Não é sobre quem quer ter abundância, mas quem ama. A Bíblia Sim, mesmo, o Senhor Jesus falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é querer ter né? dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Então, quem ama o dinheiro é que vai chegar e não vai, jamais vai se fartar de dinheiro. E quem ama a abundância, o seu amor está ali na abundância, né? Sempre querendo mais, porque você ama, então você quer ter cada vez mais. O amor a isso é que está errado. Eu querer ter uma vida abundante, a Bíblia já diz que nós teríamos uma vida abundante. Amém. Só que exatamente a segunda palavra de Deus. Vida abundante não é eu chegar e ficar rasgando dinheiro e ter, né, para chegar e fazer. Você vê, hoje em dia, olha a futilidade. Ostentando, né? Muitos influencers que às vezes estão ganhando seu dinheiro de forma honesta. Outros não. A gente vê que a pessoa tem, mas ela tá ali ainda fazendo tigrinho, fazendo isso e aquilo outro, ainda roubando de quem não tem. A pessoa nunca se farta disso. Mas você vê também quem está vendo de maneira honesta, mas a pessoa, como o coração dela já está naquilo, por mais que ela tenha ganhado de forma honesta, o coração dela, por ter se tornado aquilo, você vê uma futilidade. A pessoa fala de cabelo, então ela tem que ter 200 produtos de cabelo. A pessoa fala de maquiagem, então ela tem que ter quase uma loja de maquiagem no quarto dela. E sempre mais e mais e mais. Um exemplo que eu gostei muito que eu vi do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele trazendo à nossa memória exatamente isso. Conforme mais dinheiro a gente tem, mais a gente vai gastando. Né? Se você está com pouco, aniversário do filho, vai ser o quê? Ali o cachorro quente com os vizinhos. Daqui a pouco você ganhou mais. Você não vai querer mais fazer o cachorro quente com os vizinhos. Daqui a pouco você vai querer alugar um salão de festa. Daqui a pouco no salão de festa vai ter que ter garçom. Daqui a pouco de ter garçom, você vai querer chegar e tem a DJ. E você só vai querer mais e mais e nunca se farta. E você fica nessa bola de Isso neve de mostra sempre que o dinheiro não tentando satisfaz, conseguir. Não. né? O dinheiro não satisfaz. Sai um telefone, assim que sai o telefone. Tem gente que é assim com tecnologia, né? Sai, às vezes o seu telefone tá bom, tá te atendendo, mas sai uma tecnologia nova, você já quer trocar, né? Um carro novo já quer trocar. Gente, Sendo que o né? anterior está funcionando, está bom. Mas não, é só para chegar, porque você ama a abundância, você ama o dinheiro. Né? Portanto, se você só
gostasse ou só quisesse ter abundância, aquilo ali que você já tem e já está suprindo e traz abundância, você já estaria satisfeito. Mas não. Então você ama, o seu coração está naquilo. E mais uma vez também lembro das palavras de Jesus que diz: aonde estiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Ajunte para vocês tesouro aonde a traça não pode corroer, né? A ferrugem não vai chegar, perdão, a traça não vai consumir, a ferrugem não vai corroer. É nesse lugar, no céu. Ajunte para vocês tesouros eternos. Se nós buscarmos só o tesouro aqui da terra, nós não iremos de fato nunca nos fartar. A gente vai ter esse vazio dentro de nós. E aí vai ficar querendo botar mais e mais coisa e nunca fica satisfeito. E aí, no verso 12, aí ele fala: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Isso significa também que o dinheiro não dá paz, né? Sim. Eu me lembro de um filme que eu assisti sobre o Ike Batista, né? Ike Batista era aquele dono do X, né? Então, tudo dele era com X. E ele, não sei se, sim, era o marido da... Ai, meu Deus, como é? Luma de Oliveira. Isso, já foi um tempo. E a Luma tem bastante tempo, né? Acho que eu tô falando da década de 90, 2000, né? E ele começou a empreender em várias coisas diferentes. Então, assim, a última que ele tentou empreender foi ele tentou achar petróleo. E aquilo seria um boom se ele tivesse encontrado. Só que ele especulava muito também, né? Então, ele conseguia investidores especulando e pegando empréstimos, e pegando empréstimos, e pegando empréstimos, e foi aumentando a riqueza dele assim. Só que teve uma hora que isso não se sustentou, né? Porque há um grave mal, as riquezas que os seus donos guardam para si, o seu próprio prejuízo, e essas riquezas se perdem no mau negócio. Foi o que aconteceu com ele. Tentou investir em petróleo, não conseguiu, faliu e foi preso. Né? Uhum. Então imagina esse homem quando ele começa a ver tudo ruir. No filme mostra, né? Ele desesperado e vendo ruir, inclusive o casamento. Então, não tem paz. Né? Amar o dinheiro é não encontrar paz na vida, porque se você não ganha, você tem que achar uma forma de ganhar. Então você não fica em paz, você fica louco, trabalhando. E se você encontra também, você não fica em paz, porque a qualquer momento você pode perder, porque vai que o negócio se dá mal, né? Sim. Então fica uma eterna fome, né? Sempre querendo mais e nunca se sacia. Não dorme, né? Então é bom quando você é um trabalhador, que você luta com as suas, né, com a sua força de trabalho. É muito importante você saber que você precisa trabalhar. Amém? Paulo fala que quem não trabalha não coma. Uhum. Né? Então é necessário trabalhar, nada de viver de folga. Mas, né, é importante lembrar isso também, que o povo às vezes pensa assim: ah, não, então o bom mesmo é só viver meditando na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor é muito bom, mas isso não te impede de trabalhar, não. Né? Exatamente. Ontem a gente até comentou isso na live também. Né? Eu comentei já desde da segunda-feira com o Luquinhas, ontem se repetiu e hoje está falando de novo. Que exatamente, se a gente lê, o trabalho estava lá em Gênesis antes da queda. Então o trabalho não é uma maldição. E o trabalho vai estar conosco também no mundo redimido. O que tem entre Gênesis e o mundo redimido, entre, né, o que ocorreu com a queda, é que aí o nosso trabalho, infelizmente, não nos satisfaz. E uma maldição que veio sobre o homem, que é: com fadigas você vai comer do suor do teu rosto. Então não é que o trabalho sempre é de fadiga. Portanto, que nós tínhamos antes da queda um trabalho sem ser fadiga, sem ser uma coisa que a gente ficava totalmente cansado. E na eternidade nós também não teremos um trabalho que a gente vai chegar e vai ser consumido pelo trabalho. Mas agora, por causa do pecado, a gente acabou se relacionando de maneira equivocada com o trabalho. E aí a gente vê os dois extremos. Pessoas que colocam toda a sua esperança no trabalho e outras também, que eu costumo brincar, é o come, dorme da Grow. Né? Grow não era aquela marca de brinquedo? Então tem lá o brinquedinho que parece que a pessoa se tornou esse brinquedo, come e dorme. Não é dessa forma. A gente precisa ter o equilíbrio necessário. E esse equilíbrio, na verdade, vai vir da parte de Deus. Né? É o Senhor que vai chegar e vai nos dar o equilíbrio. Não podemos colocar o nosso coração nisso,
Mas também não podemos achar que a gente vai viver de brisa, ou então ficar sempre esperando o próximo bolsa, alguma coisa que o governo vai dar. Todas essas coisas nos são lícitas, né? Temos uma necessidade, vamos atrás dos nossos direitos, pagamos impostos para isso, e de fato tem que ter essa distribuição para aqueles que estão mais necessitados, mas eu não posso colocar a minha vida nesse propósito, achando que, Dependendo né, o disso, né? pai, governo vai me bancar. Não, tem que chegar É, e realmente ter o meu trabalho, a dignidade do meu trabalho. Isso é agradável diante de Deus. amém. Creio nisso também. E o Amém. 15, ele fala, né? Como saiu do ventre da sua mãe, a saber, nu assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo, né? E aí isso me lembrou muito a parábola que Jesus contou em Lucas, capítulo 12, a partir do verso, eu anotei aqui, deixa eu achar. Até anotei A também. partir do verso 16, 16 a 21, que ele fala sobre um trabalhador, o dono de uma terra, que tem uma grande fartura, assim, quando ele vai colher, ele tem uma grande colheita. E aí ele olha os celeiros, ele vê que os celeiros não são suficientes para armazenar aquela colheita. E aí ele começa a planejar, amanhã eu vou derrubar esses celeiros, eu vou construir celeiros maiores. E aí diz a palavra, né, louco, esta noite mesmo te pediram a tua alma, e o que tu tens preparado? Né? Às vezes nós colocamos como desculpa para deixar de servir a Deus ou buscar a presença de Deus o nosso trabalho. A gente busca desculpas até no que é lícito para não adorar a Deus, né? Como de forma eficiente, de forma íntegra, né? Uhum. E eu não estou falando que você não tenha que trabalhar, e muitas vezes alguns trabalham em plantão e realmente não conseguem estar. Mas se tem gente que pode estar e não organiza o tempo para adorar o Senhor nem para preparar a sua alma, né? Sim. Não tem um bom manejamento do tempo que é oferecido por Deus para essa pessoa, né? Então parece que assim, Sim. eu toda quinta tem culto, né? Nas nossas igrejas. Então, toda quinta, ao invés de eu me programar para terminar um pouquinho mais cedo, organizar minha tarefa, se na sexta eu precisar ficar um pouco mais, tudo bem, né, para cumprir aquela coisa da semana, as atividades da semana, não, eu fico assim, não, agora só falta isso aqui, só falta isso aqui, só falta isso aqui, só falta isso aqui, e aí perdi o horário do culto, por exemplo, Sim. né? E torna secundário, porque eu tenho que ganhar dinheiro, né? Afinal de contas, deveria Exatamente. estar na frente. E até vou pontuar algo, que é exatamente esse versículo que você leu, eu já falei sobre ele na live do dia 2, né? Do capítulo 2. Então Deus está dando ênfase a isso, para nós despertarmos acerca disso. Né? Porque ele chega no final dizendo, o que tens preparado será para quem? Isso tudo que você está fazendo vai ter um fim que vai gerar qual lucro? A gente precisa parar e refletir acerca disso. Nosso coração, então, mais uma vez, assim, a gente precisa deixar claro: equilíbrio da parte do céu para nossas vidas. Abundância é do Senhor, riqueza é do Senhor. A Bíblia diz que é um dom. Senhor, eis-me aqui, posso ser agraciada com esse dom. Nós Também, vamos chegar no Jesus me capítulo, ajuda. no versículo 19, vai concluir acerca disso. Todavia, o amor ao dinheiro, o amor à abundância, ter o seu coração nesse lugar é que vai gerar para nós, no final, correr atrás do vento. É a gente se E perder. posso ser sincera? Assim, isso não está escrito em lugar nenhum, é de observação mesmo. Nunca vi alguém roubar tempo de Deus e prosperar. É verdade. Nunca vi. Então, assim, é isso, né? Você tem que ter compromisso também com a sua alma. A nossa alma, ela é eterna. Os bens não, né? Tudo que Uhum. tem aqui é material, é passageiro. Mas a nossa alma, ela não tem fim, né? Ela não é Sim. eterna, ela é infinita, melhorando a palavra, né? Ela é Sim. infinita. Eterno só Deus. Mas Sim. assim, nossa alma é infinita. Então, assim, ele repete aqui algo que Jó fala, né? Nu vou sair do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui está o sinal de alguém que era.
extremamente próspero em tudo que fazia, mas que colocava Deus no lugar correto. Então, assim, por mais que eu perca e me traga dores, perder, né? Perder traz luto, e a gente entende esse momento de luto, né? Da perda, seja de um emprego, seja de uma boa condição financeira, seja de algum parente que nos ajudava, né, a sustentar a nossa casa. A gente entende que esse luto ele existe, mas quando a gente prioriza Deus, a nossa alma não se desespera a ponto da gente querer tirar a vida. Sim. Né? Não pode se Porque perder, né? exatamente, a gente entende que nossa vida está no controle de um Deus que é poderoso, né? Que com uma palavra trouxe tantas coisas à existência, né? Esse Deus é capaz de cuidar de nós. Aleluia, ele é. Né? Então, a gente precisa entender isso. Não adianta eu ficar correndo atrás de bens, né, de prosperidade e negligenciando o Senhor. Né? Ou Exatamente. não colocando Deus na prioridade de tudo, né? Colocando dinheiro. Porque é isso que a gente faz. Né? A nossa tendência é essa. A gente vive num mundo tão materialista que a nossa tendência é dinheiro, 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 sobrevivência. Só que a nossa sobrevivência não está relacionada ao dinheiro. O dinheiro ajuda, evidentemente, mas não. Né? Não, e mais ou mais, a gente não é apenas sobreviventes, né? A gente precisa ter uma vida abundante no Senhor. Então, de fato, se o meu coração está na riqueza, eu vou apenas sobreviver. Esse curto período que eu estou aqui na Terra. Mas quando eu chego e estou em Deus, aí eu recebo aquilo que não é perecível. Então, é ter realmente o equilíbrio do céu, né? Mais uma vez, eu me recordo também, já tinha falado isso aqui em uma das lives, em uma das gravações, do que o apóstolo Paulo, ele declarou. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é ser exaltado, sei o que é ter em fartura, também sei o que é ter escassez, sei o que é ter em abundância, sei o que é passar fome. Aí sim ele conclui. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo gosta de botar para-brisa do carro, tudo posso naquele que me fortalece. Mas se fosse ler, ia dizer, opa, não quero poder ser pobre, não quero poder passar por escassez, não quero poder Eu não quero passar saber o que é fome. tudo, né? Eu só Eu não quero quero saber o que é a tudo. parte do bom. Mas não. Quando eu estou em Deus, até o dia mal eu suporto. Porque, na verdade, é Deus que está me sustentando. É Deus que está me dando apoio. Tudo eu posso, não porque eu sou bom, mas porque Deus me fortalece. E ser fortalecido em Deus é que está o segredo da nossa vitória. Então, é sobre Ele. É sobre estarmos guardados no Senhor. Segurança real é o Senhor. Não as nossas riquezas, não os nossos bens, que são perecíveis. E aqui, conforme ele diz, né? Tem o ditado que é real, no caixão não tem gaveta. Você para pensar, né, nos faraós que eles chegavam e acreditavam que iam ressuscitar e botavam tudo dentro ali da tumba deles, inclusive pessoas, riquezas. E isso só servia, na verdade, para hoje em dia, né, ter sido assaltado, muitas coisas ter sido roubadas, e obviamente eles não voltaram, não usaram nada disso, não ressuscitaram e só ficaram achando que iriam conseguir levar alguma coisa para a eternidade. E a gente não leva. A gente leva a vida que a gente levou aqui. Se eu levei uma vida perto de Deus, aqui eu vou passar a eternidade perto de Deus também. Se eu passei uma vida longe de Deus aqui, na eternidade, adivinha? Estarei longe dele também. Então, exatamente. E é uma questão de justiça, né? Isso é uma questão de justiça que é algo inerente ao caráter de Deus. Né? Sim. Então, assim, eu acho lindo, né? Que ainda esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? A quem entregará? Uhum. Né? Então, assim, se eu me preocupo demasiadamente com o que é material, eu não vou ter preparado a minha alma. Isso é fato. Né? E aí, sim, a quem eu entregarei? Essa é a pergunta. Né? Exatamente. E às vezes a gente. Aí ele está até utilizando esse termo que você tem preparado para quem entregará, até o que você tem preparado de forma material, para quem você entregará, porque no final de contas não vai com você. Tua alma vai ser pedida. Mas o que você ajuntou aqui na Terra vai ficar aqui na Terra. E às vezes vai ficar exatamente o que a gente mais vê para pessoas que não valorizam, porque elas não se esforçaram por aquilo. Ou então, se
tiver o mesmo viés que você, também vai estar no mesmo ciclo de futilidade e não de ter Suzana, satisfação. quantas pessoas e aí quantas famílias são derrotadas justamente por causa disso? Porque um decide prosperar, 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 né? Custe o que custar. E maravilha, dá conforto para a família, isso é ótimo. Porque entende que isso é uma linguagem de amor, mas deixa de cultivar coisas importantes, né? Laços importantes, e aí perde vínculos importantes, Sim. né? Porque resolveu trabalhar, 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 trabalhar. É maravilhoso quando a gente entende que o trabalho é importante, mas precisa de equilíbrio, a gente também precisa aproveitar. E é sobre isso o versículo 18, que foi o penúltimo, né? Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. O 19 diz: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e deu poder para eles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é um dom de Deus. Então, assim, o dom de Deus não é só a riqueza, mas é desfrutar do que você conquistou, né? Então, assim, desfrutar da sua família, desfrutar, inclusive, se eu ganho o suficiente, né? E puder levar minha família para um restaurante, glórias a Deus. Uhum. Mas se eu não puder levar, glórias a Deus que a gente está conseguindo fazer uma refeição junto, Sim. né? Glórias a Deus que nós podemos partilhar. Então, eu acho que o segredo assim, que Deus está ensinando para a gente hoje, assim, o grande segredo em relação à finança é desfrute, né? E compartilhe os bens, Sim. né? Seja generoso com o que você conquistou, porque também tem gente que é avarenta, né? Quer conquistar e guarda, 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 e nem a pessoa desfruta, nem quem está ganhando está Sim. desfrutando. Então, Uhum. assim, desfrute, seja grato, né? Porque eu acho que esse desfrutar, sentir prazer de ter conquistado algo e desfrutar disso, isso gera gratidão também por Deus, né? Que é o Sim. dono da riqueza, que te permitiu chegar lá, né? Sim. E se não somos tão ricos assim ainda, eu digo ainda porque eu creio e profetizo sobre isso, Amém. é também o que nos foi dado pode ser desfrutado, né? Sim. Quantas vezes assim eu vejo assim uma praia, né? É 0800, gente, leva seu filho, né? Leva na Quinta da Boa Vista, 0800. Tem um momento de partilhamento, desfrute da presença, né? Não é só o dinheiro que é importante, a presença também é. Sim. Não, e esse versículo 19, né, vem colocando exatamente isso. Parece que, se a gente só pegasse o início, parece que a riqueza é algo ruim. Mas então, quando Deus entra na equação da riqueza, aí a gente consegue aproveitar ela de fato. E ela se torna uma bênção para a nossa vida. Um lugar que aí sim eu desfruto, eu descanso, eu aproveito de fato, e aí se torna uma Sou bênção. generoso, né? Exatamente. Compartilho, né? Então, Então, eu assim, que preciso de benção. A Deus em riqueza não todas vai as ser uma áreas. benção só para mim, né? Uhum, Quem estiver me cercando vai se aproveitar dela também, sim. né? E da maneira correta, né? Porque aí, nos versículos anteriores, ele botou exatamente que tem gente que às vezes tem muita riqueza e tem um bando de sanguessuga ao redor. A É, pessoa está ali, está chegando e está bancando gastos excessivos, pessoas, né, que estão ali como parasitas de fato ao seu redor, tem os não parças, né? estão. Exatamente. Tem Infelizmente, os parças, né? sempre Sempre tem, a tem gente vê aí. parça. Então, que na verdade é só aquele esbanjador. Não trabalha para nada para conquistar, só está ali só para gastar. Mas com Deus as coisas são alinhadas, né, perfeitamente. E aí, exatamente, eu entrego para a generosidade, eu desfruto daquilo que eu tenho uma vida abençoada. Então, muitas vezes as pessoas até falam, né, eu estou trabalhando para dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Mas para pensar, você se tornou muitas vezes quem você é exatamente por causa das coisas que você não teve, ou melhor, por causa do amor que você teve, por causa da garra que você teve que ter, e não por causa do dinheiro, porque de fato você não tinha. Então você trabalhe para dar uma vida abençoada para os seus filhos, para dar assim leveza, né? Às vezes você teve uma infância que
não era fartura, era faltura. Nada podia, tudo faltava. Então é difícil, às vezes, ter uma lembrança disso. Aí você quer compensar, mas vai com equilíbrio, vai no Senhor, porque em Deus, de fato, as coisas são vividas para a glória dele. De fato, são vividas de um modo realmente prazeroso para nós também. Porque esses versículos vão falando exatamente isso. No final das contas, se eu não tenho Deus, eu não vou ter o verdadeiro prazer. Eu vou ter a riqueza e não vou dormir. Eu vou ter a riqueza e vou ter sanguessuga. Eu vou ter a riqueza, mas eu nunca vou me fartar dela. Eu vou ter abundância, mas sempre vou querer mais. Se eu não tenho Deus, no final das contas, eu não tenho mais nada. Porque só pareço que tenho, mas só para me dar mais gás de continuar correndo atrás do vento. Mas quando eu tenho Deus, eu chego e consigo desfrutar das coisas que vêm à minha mão. Porque é muito nítido o que vai dizer, né? Aquele a quem Deus conferiu riquezas, versículo 19, e bens, lhe deu poder para delas comer, beber e a sua porção desfrutar do trabalho. Isto é dom de Deus. A gente precisa lembrar. É dom de Deus, é algo que vem da mão de Deus. Não é algo que eu vou conquistar só no meu trabalho, mas é algo que eu preciso estar alinhado com Deus para que Ele me permita viver dessa forma. Uma vida verdadeiramente abundante. Isso, e a abundância não está no muito ter também, né? Está em ter a presença de Deus. Glória a Essa é a Deus. verdadeira abundância da nossa vida. Então, assim, sentir prazer em Deus é o maior tesouro que nós temos, né? Davi, ele fala assim, que eu possa viver uma coisa, eu peço, né? Que eu possa viver todos os dias diante da tua presença. A gente está falando de um rei que Sim. desejava morar num tabernáculo, que era uma tendinha com a arca da aliança no meio, né? Sim. Ele abria a mão do palácio só para ter a presença de Deus. Sim. Então, eu acho que esse é o grande segredo, né? A gente abrir mão, realmente, assim, colocar as coisas no lugar certo, né? É muito importante de trabalhar, a gente não pode ser pesado para ninguém. Sim. Mas, e aí eu não entendam mulheres, eu sei que tem mulheres que fizeram acordos com seus maridos, né? Que trabalham em casa e que são sustentadas por ele, mas isso faz parte de um acordo e louvado seja Deus pelo marido que é fiel e mantém o acordo, né? Respeitando Amém. essa mulher, que ela também tem muito valor, porque ela também trabalha, né? Dentro do Provavelmente mar. trabalha muito dentro de casa. Sim. E eu não estou falando do trabalho remunerado ou de não remunerado, mas daquele trabalho mesmo que você sente prazer de estar conquistando algo, né? Mas que nada disso, mesmo o prazer da conquista de algo profissional, por exemplo, não tira o prazer da presença de Deus, Sim. né? Não pode ser trocado, não existe isso. Sim. A gente precisa ter, É de isso. fato, esse alinhamento, essa perspectiva. E então, em Deus é que a gente vai ter a paz que excede todo o entendimento. Que não é ausência de guerra, mas é paz mesmo em meio à guerra. Então, Isso. mesmo que eu passe por um momento de escassez, eu tenho paz, eu durmo, eu descanso. Ele falou aqui, o pobre, né, mas que está com paz, ele vai chegar e vai dormir. Não tem dinheiro, mas ele tem paz, que é aquilo que o dinheiro não pode comprar. É aquilo que só Deus pode dar. Então, nós venhamos buscar exatamente isso, que venhamos estar neste lugar, porque Deus é fiel, Deus é bom, Deus nos guarda, né? E Ele, exatamente, às vezes as pessoas olham para alguém que é pobre financeiramente e tem pena daquela pessoa, mas não necessariamente porque ela financeiramente não está abastecida, ela é uma pessoa digna de pena. Muito pelo contrário, às vezes tem uma grande sabedoria, tem realmente sabe administrar bem os seus recursos, mais até do que aquele que tem abundância e está endividado, porque sempre, conforme foi falado, quanto mais tem, mais gasta, mais fica naquela bola de neve que tem que mostrar mais para os outros, tem que chegar e ostentar, porque afinal de contas eu tenho cargo X, Y, Z e eu preciso mostrar para as pessoas acerca disso. Mas não, a pessoa não tem financeiramente, mas ela tem um bom sono, ela tem paz, ela tem organização na sua casa. Então a gente precisa realmente equilibrar essas coisas. Não é sobre ter dinheiro para ter felicidade, é sobre ter Deus e Deus nos dá todas as demais coisas, né? A gente busca o reino dele e o que é necessário ele nos acrescenta. Eu me lembro de Juliana Ferron contando testemunho de conversão dela, né?
Ela disse que passou uma família bem pobrezinha e ela estava assim muito acabada, né, emocionalmente, espiritualmente nem se falava que ela não era convertida, né? Uhum. É, e ela fala assim que eu vi aquela família que parecia bem pobrezinha, né? O marido de mão dada com a esposa, com a Bíblia embaixo do braço, e as criancinhas vestidas de forma muito simples, mas eles estavam indo para a igreja e uma alegria sincera, né? E aquela alegria comoveu ela, assim, e eu creio que foi da parte de Deus, né? Porque ela, imediatamente, ela falou assim, ó, Deus, se tu existe, eu quero ser alegre como eles, né? Aleluia. O que não foi, assim, eles não estavam numa Ferrari, eles Uhum. não estavam vestindo sapatos de grife, nem roupas de grife, mas eles tinham algo que era muito mais rico, que era a presença de Deus, né? E Eles estavam essa presença de revestidos da Deus, presença, né? Não é vestido com uma roupa exatamente, bonita, mas revestido da presença de Deus. isso atrai, né? A ponto Sim. dela falar, se o Senhor existe, porque ela não conhecia de fato Deus, Uhum. mas se o Senhor existe, eu quero ser alegre como eles, porque minha vida não estava alegre, né? Uhum. Então, assim, e ela diz que ela era bem-sucedida em tudo que ela fazia, né? Então, assim, que essa alegria do Senhor seja a nossa busca constante, sabe? Porque muitas vezes a gente é, quer buscar status dentro da igreja, né? A gente quer buscar que o nosso nome seja conhecido, a gente quer buscar riquezas, mas se esquece de buscar o que é realmente relevante, né? Que é um coração íntegro para o Senhor e que a presença dele nos traga essa alegria que a gente tanto busca, que as Sim, pessoas tanto procuram, que muitas vezes se desesperam porque não acham, sim, né? Quando ela está disponível para quem quiser achar. sim. Glória a Deus. Que a gente realmente, esse versículo, né, esse capítulo finaliza exatamente trazendo essa perspectiva. Porque não ficará pensando muito nos dias de sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. É Então, isso. quem está na presença de Deus pode desfrutar e não fica preocupado com os seus dias, porque Deus está enchendo essa pessoa com alegria. E a gente, mais uma vez, né, eu pelo menos finalizo aqui minha fala lembrando disso. Alegria não é um estado momentâneo. A alegria é fruto da presença de Deus, é fruto do Espírito. É Uhum. alegria, paz, bondade, né, domínio próprio, fé, tudo isso vem do Senhor. Então, até a riqueza vem do Senhor, mas o poder de desfrutar vem do Senhor e todas as coisas vêm de Deus. Que nós estejamos nele, alinhados ao propósito dele, porque a partir desse lugar, aí sim, tudo a gente vai chegar e fluir. Né? Eu quero só finalizar mais uma vez dando essa ênfase. Não é sobre. A gente aqui não estava dando ênfase na pobreza. A gente estava dando ênfase de que não é a riqueza que traz a felicidade. Então, Sim. até mesmo na pobreza financeira, eu posso ter abundância de alegria. O versículo está falando aqui de um homem que finaliza a sua vida bem e desfrutando da sua riqueza. Então, é até sobre riqueza que ele está dizendo, mas que a gente possa ter essa percepção. Não é a riqueza que está a felicidade, a alegria verdadeira. Amém. Quando eu tenho isso a partir de Deus, porque é do Senhor que vem todas as coisas, né? Sem Ele Glória a nada Deus. somos. Verdade. Fica muito à vontade aí, se você quiser mandar beijo para as pessoas, né, seus alunos que estavam aqui, as pessoas que você conhece, tá? Eu já quero aqui já finalizar também agradecendo mais uma vez a sua participação, não somente Amiga, na sempre um live, mas prazer. na minha vida sempre me abençoando muito. Muito obrigada por sempre estar Você me disposta, abençoa. né? Então, é aquilo. A gente não tem tempo sobrando, a gente tem tempo para o Senhor. Então, a gente prioriza e é por isso que a gente está aqui nessa noite. Eu tenho certeza é por causa do teu coração no Senhor, entregando para Ele que você também está aqui. Então, muito obrigada pela amizade, né? Antes de mais nada, por aquilo que você está entregando ao Senhor. E é isso. E a cada um que entrou aqui, tô vendo pessoas que entraram agora no finalzinho também, essa live vai ficar salva, né? Depois eu vou colocar também o link aqui na página da igreja, lá no meu Instagram. Também a Catarina vai compartilhar Amém. no story dela também. E vai ficar salva. Esse link vai estar levando vocês lá para o canal do YouTube, meu canal no YouTube, que lá vão ter todos os capítulos, né, desse estudo que a gente está fazendo de Eclesiastes. Então, Catarina, pode finalizar com você aí, muito à vontade.
Ah, minha amiga querida, primeiro quero falar para você, você é um presente de Deus na minha vida, né? Presente que Deus colocou lá longe e nós fomos ligadas no coração, né? Então, assim, isso é maravilhoso. A gente, só para saber, descobrimos há pouco tempo que Suzana tinha sido minha aluna, né? Mas foi, graças a Deus não traumatizei ninguém. Não, Então, glória a Deus. louvado seja o Senhor, tá vendo? Mas que bom que Deus uniu a nossa vida e depois nos trouxe de volta uma para outra, porque você é bênção na minha vida, né? Você é uma riqueza. Ó, você é muito preciosa. E, e dizer para os meus alunos, para os meus irmãos da igreja, né? Para todos os que estão ouvindo, os que ouvirão, que eu creio que muitos serão alcançados, guarde o Amém. seu coração para o Senhor, né? Guardar o coração para o Senhor é muito mais importante do que ter qualquer outra riqueza, né? Tem um louvor que fala que de todos os amores eu priorizo o Senhor, né? Uhum. Do Certamente Fernanda é Brum, lícito, né? certamente é lícito ter amores. É lícito. Uhum. Mas de todos, escolha sempre o Senhor. Tenha Ele sempre como prioridade. E você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria dizer isso mais uma vez, olha, a todos, o pessoal tá mandando beijo aqui, a todos Beijo. vocês, um super beijo. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês terem ficado conosco até o final. E aqueles que desejarem depois, essa live vai ficar salva, vocês podem rever e enviar para outras pessoas também, a gente vai ficar muito feliz, porque o propósito é esse, né? A palavra de Deus, né, ter alcance, o nome do Senhor Jesus ser glorificado e exaltado. Então, aos irmãos também lá de Riachuelo, um beijo mais do que especial. Aqueles que fazem Benfica. parte aqui, né? Exatamente, pessoal de Benfica também. E é isso, gente. Beijinhos. Amanhã não tem live, amanhã tem culto na minha igreja, então não vou ter live, não. Na minha Está lá no também. culto. Então, o pessoal que é aqui do Riachuelo, vai lá pro culto. O pessoal que é de Benfica, vai lá pro culto. Mas vai ter, sim, um estudo que eu vou postar depois. Vai estar gravado, mas eu vou postar. E também depois vai estar lá no YouTube. É isso, gente. Ah, antes de ir, calma aí a nossa foto aqui. Registro, finalizando essa live. Tá bom? Então, junta aí, Catarina. Meu melhor lado é sempre a Suzana. Para de graça. Beijinho. Beijo. Calma aí, calma. Na hora que eu... Ah, foi a foto certinha. Então, ó, tadinhos, beijinhos. Deus abençoe a Tchau, todos. gente. Amém.